galerinhas, tudo bom? Bom, hoje o vídeo rapidinho é sobre proteínas, isso, essa biomolécula maravilhosa que nos proporciona tanta coisa, né? Então, vamos lá. Quais são os papéis, então, desta macromolécula? Então, toda proteína é uma macromolécula, ou seja, uma molécula bem grande, um polímero, tá? Por quê? Porque, como eu já falei em outros vídeos, polímeros são moléculas que têm unidades repetidas na sua estrutura. No caso das proteínas, a unidade repetida é o aminoácido, tá? Então, toda molécula de proteína tem vários aminoácidos, ok? Mais de 70 aminoácidos. É uma molécula peptídica por causa da natureza das ligações entre os aminoácidos. A gente já vai falar nisso. Mas quais são as funções das proteínas, então? Função estrutural, primeira delas. Então, as proteínas vão fazer parte dos nossos músculos, dos músculos da maioria dos organismos que tem musculatura. Ela vai fazer parte de fibras colágenas, fibras de queratina, vai fazer parte de alguns pigmentos, né? De alguns animais e vegetais. Por exemplo, a nossa melanina, o pigmento que dá coloração à nossa pele, é uma proteína. Né? Alguns animais que têm bioluminescência produzem quimicamente, então, aquela luz, porque aquela luz não é física, é química. E a proteína responsável por este fenômeno é a proteína luciferina. Isso mesmo, que faz com que eles brilhem no escuro. E vem de Lúcifer mesmo, tá? Porque lembrava fogo, né? Então colocaram luciferina no nome da pobre da proteína. Função hormonal, exemplo clássico, a insulina, né, gente? A insulina ela vai então servir para carregar a glicose para dentro da célula. Quem não tem, não produz, ou produz defeito, uma insulina defeituosa, daí a glicose não consegue entrar dentro da célula. São os diabéticos, né? Tem função nutritiva, então quando a gente está com uma dieta muito precária, ou né, quando o organismo não consegue degradar glicose para fazer energia, para produção de energia nas mitocôndrias, o que o organismo vai ter que fazer em nível celular? Vai ter que degradar proteína para produção de energia. Isso não é bom, tá? Isso é em casos extremos, né? De anorexia ou de subnutrição. A gente começa a degradar músculo ao invés de nos fortalecer. Por isso que não adianta nada você puxar um monte de peso na musculação quando você não comeu direito. Porque se você não comeu direito, não tem um estoque legal de carboidratos para você transformar esses carboidratos na energia que você precisa para levantar esse peso, para levantar esse peso, você vai degradar a proteína. E aí, ao invés de definir musculatura, você vai desfazer a sua musculatura, meu querido. Bom, ação enzimática, né? Toda enzima, que é uma catalisadora, é uma biocatalisadora de reações químicas no nosso corpo, é uma proteína. Então, assim, toda vez que você ouvir falar em enzima, lembra que ela é uma proteína, tá? Sempre. Mas nem toda proteína é uma enzima. Então, assim, ó, se elas são biocatalisadoras, quer dizer o quê? Quer dizer, meu querido, que ela vai facilitar as reações químicas do seu organismo, vai fazê-las acontecerem mais e mais rápido, ou seja, uma taxa ótima de metabolismo. Todas as reações que acontecem no seu organismo e no organismo dos seres viventes são mediadas por enzimas. E daí, por último, uma ação não menos importante, defesa. Os seus anticorpos que estão lá neste momento brigando com todos os agentes invasores do seu corpo, sejam eles bactérias, sejam eles vírus, sejam eles fungos, pó, poeira, agentes que não deveriam ser tratados como invasores, mas são tratados no organismo dos alérgicos. Enfim, isso tudo, tá? É mediado por proteínas, que são os anticorpos especificamente, certo?
Todos os nossos anticorpos são proteínas que combatem proteínas dos invasores, que são os antígenos. Todo anticorpo é produzido para combater antígeno que está no invasor, tá? Tudo proteína. Falado isso, uma coisa importante é saber, tá, Jana? Onde é que eu como proteína? Então, como é que eu faço proteína? Proteínas são feitas de aminoácidos, certo? Existem 20 aminoácidos na natureza, certo? Alguns desses aminoácidos são naturais, ou seja, a gente produz onde? No fígado humano e no fígado da maioria dos mamíferos. E os essenciais são aqueles que a gente não produz, que daí a gente tem que comer eles necessariamente para não ficar com carência de algum aminoácido para produzir todas as proteínas que a gente precisa e funcionar direito. Os aminoácidos naturais e essenciais, eles variam de espécie para espécie. Então, os mesmos nossos essenciais não são os mesmos dos essenciais de uma mosca, de um cachorro, de um gato, de uma minhoca. É diferente, tá? Sim, eles também têm proteína, querido. Não é só coisa antropocêntrica. Só os humanos têm proteínas. Não, tá? Qual é a cara dos aminoácidos, então? A cara dos aminoácidos é essa aqui, ó, querido. Tá vendo essa coisa linda aí? Então, isso é um aminoácido. Um aminoácido. Todo aminoácido é formado por um grupo aminoácido, e o grupo ácido, né? Do ácido do aminoácido. Então, é um grupo amina, um grupo carboxila, que é ácido, o outro ladinho lá da amina é básico, um hidrogênio solto ali, né? Presinho ali, sozinho, e um pendurado, um grupo que a gente chama de cadeia lateral, certo? Representado por um R de radical ali. É essa cadeia lateral, gente, que vai variar de aminoácido para aminoácido. Só ela. O resto, grupo amina, grupo carboxila, o hidrogênio, mesma coisa para todo aminoácido. Todos os 20 aminoácidos têm essa configuração. O que muda entre eles, entre os 20, é a cadeia lateral. Pode ser maior, menor, tá? Daí os componentes químicos ali, os elementos químicos vão variar, certo? Falado isso, como é que eles vão se ajeitar para formar uma proteína? A gente está falando de elementos químicos, moléculas químicas. Moléculas químicas, elas vão se ligando por meio de ligações químicas. No caso de proteínas, no caso dos aminoácidos enfileirados, a ligação que une um aminoácido ao outro tem um nome bonito, lindo, específico, podre de especial. Ligação peptídica. Peptídica porque é de proteína, é de um peptídeo, né? Peptídeos são todas as moléculas que têm conjuntos de aminoácidos, certo? Se tem mais de 70 aminoácidos, a gente chama de polipeptídeo. E se for, a partir daí a gente pode chamar de proteína também. Então as proteínas são moléculas grandes, por isso que a gente falou que são macromoléculas. Então na ligação peptídica, o que acontece? O grupo amina de um aminoácido se une, se liga com o grupo carboxila do outro, adjacente. E aí nessa ligação entra uma molécula de água e sai uma molécula de água também, certo? E aí vai se formando a cadeia polipeptídica, que a gente vê aí nas figurinhas que vocês estão vendo, tá? Então a sequência de aminoácidos que vai chegando e formando a ligação peptídica, você vê esse processo sob o nome de síntese proteica. Então essa sequência, quem é que diz que sequência que vai ser? O seu código genético, que está escrito lá no DNA. Então, a partir dele, a gente faz proteínas. Ele tem a receita para fazer a proteína. Quem é que faz a proteína? O ribossomo, com auxílio de algumas moléculas que você pode ver no vídeo lá no canal de síntese proteica. É super legal, super fácil. Dá uma olhadinha lá, certo? Falando isso, então a gente já pode entender que a estrutura das proteínas, ela parte de uma estrutura linear, que a gente chama de estrutura primária, onde
eu enxergo os aminoácidos enfileirados, ligados por ligações peptídicas. E aí, devido a forças eletrostáticas, enfim, essa configuração linear, ela começa a se torcer sobre si mesma, formando uma espiral parecida com a espiral do DNA. E essa estrutura a gente chama de estrutura secundária. A estrutura terciária e quaternária, quando elas acontecem quando essa espiral começa a se dobrar sobre si mesma pelos mesmos motivos, certo? Forças eletrostáticas dentro da molécula. Então, algumas cargas elétricas se repelem, algumas se atraem, e daí a molécula vai tomando forma tridimensional. E essa forma tridimensional nas proteínas é extremamente importante, porque elas funcionam, a função delas depende da forma delas. Tem um videozinho meu que eu fiz única e exclusivamente para vocês verem que bonito que é esse processo de funcionamento das proteínas, que a gente chama de mecanismo chave fechadura. Dá uma olhadinha aí. Viram que legal? Então, a cara das proteínas é óbvio que a gente não consegue enxergar pelo microscópio isso, né? Então, as pessoas que fazem que catalogam, enfim, as proteínas, fazem com microscópios muito potentes e com programas de computador que conseguem, por refração lá de luz na molécula, eles conseguem transformar esses dados em modelos em computador. Dá uma olhadinha nesses modelos aí, ó, que legal. Olha a variação de forma que uma proteína pode ter. Então, essas 6 proteínas aí são proteínas diferentes que têm a estrutura completamente diferente. E é super importante lembrar, gente, que a gente frisa tanto a coisa da estrutura das proteínas. Por quê? Porque para perder a estrutura é muito fácil. Existem 2 fatores que podem terminar com a estrutura de uma proteína, ou de mais de uma. Fatores ambientais e químicos, como pH, né? Que se ele variar, altera a estrutura da proteína. Se alterou a estrutura da proteína, ela não funciona mais como deveria funcionar. Isso pode acarretar muito dano, né, para o organismo. E fatores ambientais, temperatura, certo? Então a temperaturas muito altas especialmente, são temperaturas que degradam proteínas. Elas vão perdendo o formato e aí nada mais encaixa, que é o que vocês viram no vídeo. O nome técnico para essa destruição da forma de uma proteína, que acaba levando ela à perda de função, é desnaturação. Eu vou fazer um videozinho só sobre as situações onde as proteínas param de funcionar ou não funcionam, que daí eu vou falar na desnaturação, vou mostrar gráficos para vocês de pH e de temperatura, além de falar nas doenças que se manifestam em decorrência à falta de alguma proteína no nosso corpo, certo? É isso. Estrutura de proteína tá aí, bem facinho. Se você ficou com dúvida, me escreve nos comentários aí embaixo. Se você gostou do vídeo, achou que ele te ajudou, dá um like aí,
aperta no joinha, compartilha com seus amigos no Facebook, onde você quiser, avisa a galera. E te inscreve no canal, né? Porque o canal cada vez mais tem vídeo. E aí, se você ficar ligadinho, mais sabido, mais fera você vai ficar. Beijo!